Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Paula, saudar o público presente, saudar nosso amigo Guilherme, saudar Binho, nosso velho companheiro, amigo Binho, e dizer que a sua presença aqui nos honra muito, como também das mais pessoas que aqui se fazem presente. Senhor presidente, eu venho à tribuna para, mais uma vez, falar de um problema muito grave no nosso município, o qual já foi reportado aqui várias vezes, no nosso município, no estado e no nosso país. A questão do crime ambiental. Eu fico com uma profunda tristeza quando, ao visitar as várias regiões aqui no nosso município, eu encontro lá o desmatamento daquilo que ainda tem um pouquinho, que é as nossas caatingas, e o pior de tudo, além do desmatamento, em várias regiões, e vou mencionar duas propriedades que está sendo colocada veneno, está sendo colocado agrotóxico. Na região ali do colega Raimundo Simas, ali na Cana Brava, está sendo feito isso, agrotóxico, desmatamento. Na região da Cachoeirinha, numa propriedade onde há pouco tempo que eu visitei, tinha uma preservação da natureza, tinha uma caatinga bem fechada, 2 horas da tarde você não via o sol. Ainda um clima de uma mata que tem as árvores bem altas, né, a vegetação bem alta. Para a tristeza da gente, para a minha tristeza, essa propriedade está sendo desmatada e colocada o agrotóxico. E se observarmos o grande problema que traz a natureza, são vários agravantes, não são apenas um agravante de acabar a natureza, são vários agravantes de desmatamento, de botar o veneno, de contaminar o ambiente como um todo, de contaminar os rios, os riachos, os lagos, de contaminar o solo em sua profundeza até 70 metros, de fazer toda essa contaminação e, consequentemente, de causar sérios problemas para a saúde da população. São dados que já dizem aí nos movimentos da Organização Mundial de Saúde que cada brasileiro consome por ano 5,2 litros de veneno por ano, 5,5 litros de veneno por ano. E são também dados da Organização Mundial de Saúde que cada mulher que foram feitas pesquisa no leite materno, 85% delas obteve o índice de veneno no leite materno. São dados também em pesquisas realizadas que esse tipo de produtos que nós consumimos com agrotóxico, com veneno, vindo da agricultura convencional, provoca vários tipos de doenças no ser humano. Então, por isso, essa grande preocupação nossa, essa grande preocupação do que está sendo feito aqui no nosso município, de desmatamento e de colocar o agrotóxico, além das grandes árvores da floresta, mas também nas pequenas vegetação da caatinga, lá nos pastos. Então, isso para mim, isso é tão preocupante, colegas vereadores, quanto qualquer outro problema que já foi citado aqui várias vezes pelos colegas, pelo colega Benedito, questão da poluição sonora, que também é crime, pelo colega Laércio, a questão da segurança também. Então, se nós observarmos, este é um grande problema, que eu digo, é um grande problema social
para o nosso povo ipiraense, o povo baiano, o povo brasileiro. Então eu vejo com uma grande preocupação este crime cometido à natureza e que ainda as pessoas continuam fazendo da mesma forma. Eu gostaria de lembrar aqui que fizemos aqui uma sessão especial para tratar da questão ambiental. E com essa articulação, com nossa articulação, a ajuda dos colegas vereadores, conseguimos que a MRC, que fazia capinação química aqui nas ruas, parou de fazer a capinação química mediante uma declaração do dono da empresa de não mais fazer a capinação química, que demorou um período, parece que terminando o material que tinha lá, mas de uma vez por todas parou-se em fazer a capinação química, onde as pessoas que passavam na rua e os próprios trabalhadores, sim, a devida proteção, que passavam ali, estavam inalando aquele cheiro, aquele odor do agrotóxico, consequentemente também adoece as pessoas. Então eu gostaria de lembrar aos colegas fazer aqui esse registro e queria sugerir, senhor presidente, que também fizesse também no regimento interno, nós pudéssemos aqui criar uma comissão permanente do meio ambiente, para estarmos aqui mais reforçados, para estar constantemente discutindo isso. Mudando um pouco de assunto. Mudando um pouco de assunto, gostaria de lembrar aqui o seguinte. Eu vejo os colegas vereadores aqui colocar na situação do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Concordo plenamente que precisa melhorar em vários aspectos. Mas não poderia deixar de fazer esse registro aqui também, de lembrar o seguinte. Imagina se a Bahia hoje ainda estivesse da forma que Wagner encontrou, com as estradas de Somizal, com a dívida de 600 milhões a IBDA, que já pagou, com a EBAL acabada, com a Bahia quase no escuro, pouca energia, com a Bahia, mesmo colega Benedito, com pouca cisterna, porque o município é muito grande, e essa é a diferença. Quando o senhor chega em Pintadas, praticamente o município de Pintadas está contemplado de cisternas. Baixa Grande também é um município pequeno, praticamente contempla de uma vez por todas. Mundo Novo, Macajuba e assim consequentemente. Tipirá são 3.397 quilômetros quadrados, quase 3.400 quilômetros. São muitas cisternas. Temos aqui muitas cisternas construídas, mas falta muitas ainda, claro. Isso nós reconhecemos. Então imagina, eu gostaria de lembrar o seguinte. Colega Laércio, o senhor não está tão novinho assim, mas é mais novo do que eu. Antes de ter aqui o CMDS, aqui tinha o FUMAC. Eu participava do conselho do FUMAC, que era Fundo de Apoio Comunitário. Se discutia projetos, se discutia vários tipos de projetos, e quase nenhum projeto chegava. Para minha tristeza, um dia participei de um encontro, de um curso com o Banco do Nordeste, onde a pauta era um curso para os agricultores, para os conselheiros do FUMAC do Banco do Nordeste. E a discussão era, cada conselheiro recebeu um panfleto para ler. Na leitura dizia o seguinte, que tinha um cidadão dono de uma eletrônica Sharp, meu caro Pinho. Essa eletrônica Sharp fechou, porque o seu proprietário preferiu plantar tangerina com recurso do Banco do Nordeste. A renda foi tão alta que ele fechou a eletrônica Sharp para produzir tangerina. Mas esse cidadão possuía 100.000 hectares de terra. Aí eu fui e fiz a pergunta para ela. E o agricultor, o pequeno trabalhador rural, que possui 10, 15, 25 tarefas de terra, qual é o projeto que o Banco do Nordeste tem? Ela disse, infelizmente, nenhum. Aí eu disse para ela, infelizmente, esse curso para mim é mesmo que nós estivesse sentindo o cheiro da galinha na panela e não pudesse provar nem sequer
do caule, porque não chega para o pequeno agricultor. Estou contando essa pequena história para dizer o seguinte, que depois do governo Lula e Dilma, o pequeno agricultor, aquele que possui 5 tarefas, 10 tarefas, 20 tarefas, 2, 3 tarefas, faz um projeto e recebe o recurso do Pronaf, que recebe mais e paga menos, porque tem o subsídio, porque tem o rebate. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que são projetos que vêm do governo federal, que ajuda o pequeno agricultor a não produzir tangerina como produzia o dono da eletrônica Sharp, com milhões de dinheiro, mas ajuda a produzir na sua pequena propriedade. Foi isso que deu a garantia do agricultor, mesmo, concordo com o senhor, mesmo tendo o êxodo rural, ainda nós temos agricultores fixados lá no campo com mais do que era antes. Então, praticamente, entendemos que é pouco, mas é bem melhor do que era antes. Eu gostaria de lembrar ao colega Manuel que Dilma foi contra o novo Código Florestal, visto que estava sendo pior em alguns setores do que o que era antes. Primeiro, os que tinham multa a pagar com os crimes ambientais que foram causados, ficaria livre de mais de 40 milhões de reais das multas. O Código Florestal reduziu a mata ciliar dos rios e seus afluentes. E por isso ela foi contra, mas mesmo assim foi o suficiente para o Congresso derrubar o veto dela naquele momento. Então imagina que o Executivo não depende apenas, mas depende também do carga tributária para ter ser feita a reforma política. É isso que a presidente está fazendo. Agora, talvez, se o mensalão do PSDB tivesse vindo para ser julgado também, talvez tivesse sido melhor